Olha, toda vez que você entra na internet, você deixa um rastro. É inevitável. Cada clique, cada site, cada app que você abre. Mas para onde vai tudo isso? Quem está de olho? Pois é, no Brasil a gente tem uma lei para isso, o famoso Marco Civil da Internet. E é sobre ele que a gente vai falar hoje para entender de uma vez por todas quem pode e principalmente quem não pode guardar seus dados de navegação. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Quem é que pode ver por onde você anda na internet? A sua operadora? Os sites? O governo? Bom, a resposta não é um simples sim ou não, porque a lei brasileira, de forma bem inteligente, divide o problema em dois. Entender essa divisão é o pulo do gato para você saber direitinho quais são seus direitos. Então, para facilitar, vamos pensar assim. A sua vida online acontece em dois mundos diferentes com duas regras diferentes. Pensa comigo. De um lado, você tem a estrada, que é a empresa que te dá a conexão com a internet. E do outro lado, você tem os lugares que você visita nessa estrada, ou seja, os sites, as redes sociais, os aplicativos. O Marco Civil olha para esses dois mundos de jeitos completamente distintos. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. De um lado, o provedor de conexão. Quem é esse cara? É a sua operadora de internet. Simples assim. Do outro, os provedores de aplicações. E aí entra tudo, né? Redes sociais, sites de notícia, apps de mensagem, jogos online. A lei não coloca todo mundo no mesmo saco. E é por aí que a gente começa a entender a lógica da coisa. Vamos começar então com a sua operadora. Certo, então vamos focar primeiro nesse guardião da conexão, a sua operadora. Qual é o papel dela? O que ela pode ou não pode saber sobre o que você faz online? Se prepara, porque a resposta que a lei dá para isso talvez te surpreenda bastante. Olha só o que diz a lei, direto do artigo 14 do Marco Civil. Na provisão de conexão, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. Presta atenção nessa palavra, vedado. Não é não recomendado, não é se puder evite, é proibido. A lei bate o martelo e diz com todas as letras que a sua operadora de internet não pode guardar um histórico de quais sites e apps você visita. Ou seja, trocando em miúdos, a empresa que te vende o acesso à internet não pode criar um dossiê sobre você. Ela até sabe que você se conectou, sabe a hora, sabe o seu endereço IP, mas ela é legalmente impedida de montar uma lista dizendo: o fulano visitou o site X, depois o Y e usou o aplicativo Z. Isso não pode acontecer. E olha, essa é uma proteção gigantesca para a nossa privacidade. Ok, então já entendemos a regra para a estrada. Mas e os destinos? E os sites e aplicativos que a gente usa todo santo dia? Bom, agora a gente vira a chave, porque para eles a regra é exatamente o contrário. E quem são esses provedores de aplicações que a lei fala? Basicamente, é qualquer serviço online que tenha um modelo de negócio que opere de forma profissional. Pensa aí. Sua rede social preferida, aquele portal de notícias que você sempre lê, o serviço de streaming de vídeo, o app de delivery, se tem fins econômicos, se encaixa aqui. E para todos esses caras, a lei estabelece um prazo muito claro. E esse prazo é de 6 meses. Por no mínimo 6 meses, eles têm a obrigação de guardar alguns registros sobre a sua atividade. Mas calma lá, o que exatamente eles precisam guardar por 6 meses? É o conteúdo das suas mensagens? O que você escreveu num comentário? Não, não é nada disso. O que a lei exige são os chamados registros de acesso. Pensa nisso como um carimbo no seu passaporte digital. Ele diz basicamente: o endereço IP tal acessou este serviço em tal dia e tal hora. É uma informação bem técnica, mas que pode ser fundamental para resolver crimes, por exemplo. E olha só, não é para guardar de qualquer jeito, não. O artigo 15 do Marco Civil deixa isso bem amarrado. Esses dados precisam ser mantidos em sigilo, num ambiente que seja controlado e principalmente seguro. Ou seja, a empresa tem o dever de proteger essa informação contra vazamentos ou qualquer acesso que não seja autorizado. A responsabilidade é grande. Beleza. Então a gente já sabe que os sites e apps guardam esses registros por 6 meses. A pergunta óbvia é: tá, mas então qualquer um pode chegar lá e pedir para ver esses dados? A polícia pode simplesmente ligar e pedir? A resposta é um gigantesco não. E é aqui que entra talvez a peça mais importante desse quebra-cabeça, a chave que abre esse cofre. É uma dúvida super válida, né? Se a informação tá lá, guardadinha, quem tem o poder de botar a mão nela? A lei foi muito cuidadosa aqui para criar um cadeado bem forte, justamente para evitar que isso se torne uma bagunça, uma vigilância sem controle. O processo funciona em etapas, e é importante entender a diferença. Primeiro, uma autoridade como a polícia ou o Ministério Público pode até pedir para a empresa guardar aqueles registros por mais tempo, para evitar que eles se percam. Mas atenção, pedir para guardar é uma coisa, pedir para ver
é outra completamente diferente. Para ter acesso ao conteúdo desses registros, para de fato ver a informação, só tem um jeito: com uma autorização judicial. Sem o ok de um juiz, nada feito. E essa é a grande garantia do sistema. A ordem judicial funciona como um filtro. Ela garante que o juiz vai analisar o caso e decidir se o pedido para acessar seus dados faz sentido, se tem um motivo justo e legal por trás. Isso protege todos nós de pedidos arbitrários, de abusos, de uma simples curiosidade por parte de quem quer que seja. Então, vamos recapitular o que a gente viu para não ter mais dúvida. Ponto número 1. Sua operadora de internet proibida de guardar seu histórico de navegação. Ponto. Ponto número 2. Os sites e aplicativos devem guardar seus registros de acesso por pelo menos 6 meses. E o ponto número 3, o mais importante de todos: para alguém ter acesso a esses registros guardados, precisa obrigatoriamente de uma ordem judicial. Sem isso, não acontece. Olha só, o Marco Civil da Internet é, sem dúvida, uma proteção muito importante para a gente. Ele cria barreiras, exige ordem de juiz, isso é ótimo. Mas a lei é só uma parte da história. Pensa bem, a lei protege esses registros técnicos, mas e todos os outros dados que a gente entrega todo dia quando clica em aceito sem ler os termos de uso? Então fica aí a pergunta para a gente pensar. A lei faz a parte dela, mas será que nós estamos fazendo a nossa?